Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Empreender Direito Podcast, o podcast que ajuda você a potencializar os resultados na sua advocacia. Meu nome é Matheus Trindade. Eu sou Karina Mumbelli. E eu sou Vitor Vasconcelos. E o tema de hoje é gatilhos mentais aplicados à advocacia. Doutores, eu não tenho quase experiência no assunto, ou melhor dizendo, nenhuma, mas eu sei que ambos têm formação e entendem muito. Então, por onde começaremos? Antes da gente começar, Vitor, eu quero dizer que o tema de gatilhos mentais, ele é muito falado, muito discutido, principalmente na área de marketing e também na parte da programação neurolinguística, né? Talvez algumas pessoas que estão ouvindo a gente não conheçam ainda esses temas aí, então é importante falar que dentro desses segmentos, né, a gente fala muito de gatilhos mentais. Mas quando a gente fala em direito e advocacia, pouca gente sabe o que isso significa e poucas pessoas aplicam isso no exercício profissional, né? Então, assim, eu tenho certeza que esse podcast vai trazer muitas informações, talvez até inéditas para esses operadores, né? Para esses advogados, advogadas, estudantes. E com certeza foi algo que eu e o Matheus a gente aplicou desde o início e que fez um diferencial muito bacana nos nossos resultados. Então, o Matheus pode falar um pouquinho sobre essa história, né, Matheus? De como é que começou isso. Eu logo que comecei a fazer esses cursos e puxei a Karina para fazer também, né? Sim, é verdade. Eu era advogado recém-formado e eu precisava pagar uns cursos, e são cursos caros, né? São cursos... É um investimento, né? É um investimento pesado, né? E então eu precisava dar um jeito. Aí negociei na época lá com o instituto que eu fiz minhas formações ali, eu fiz em programação neurolinguística, vendas, coaching, hipnose. Isso eu não estou me esquecendo de mais um. Cuidado, Vitor. Que sejam 6 ou 7. Cuidado que ele vai te hipnotizar. E aí eu precisava, então, eu acho que na época eram uns R$4.000 que eu precisava para fazer os cursos. Eu já tinha feito um que era de 1.000 e poucos, R$2.000, e aí eu precisava de mais 4 para fazer esses outros cursos. E eu não tinha esses 4.000 na época. Tentei negociar com eles para fazer nota promissória, e aí eles não sabiam nem eles como funcionava uma nota promissória, e eu, vai ficar complicado daí. E aí eu fui até o meu pai. Só que o meu pai, ele é um cara que ele estudou até a 8ª série e teve que largar o colégio para poder ir adiante na vida, né? Ele não, naquela época, estudo não era necessário e da realidade dele, que era de uma família pobre, também não tinha muito... essa necessidade de estudar, mas sim de trabalhar. Então, para o meu pai... Não, eu fico pensando assim, como é que ele recebeu essa informação, né? Porque se tu vai pedir um curso curricular, vamos dizer assim, tradicional, é uma coisa, um X, né? Tu vai pedir para ele um curso ainda de programação neurolinguística. Imagina para ele o que deve ter sido, né? Deve ter dado um bug, né? Sim. Não, meu pai, inclusive, durante o meu colégio, ele era um cara que quando eu comentava assim, pai, fui mal. Mas quanto que tu tirou? Eu dizia quanto tirei. Ele falava, né, nem te preocupa. Bola pra frente, não é isso que vai determinar quem tu é. E nesse ponto ele estava muito certo, né? Mas então ele não era um entusiasta dessas questões de investimento pesado em estudo, e muito menos cursos de extensão. Ele me xingava com uma certa frequência, eu já falei aqui em diversos episódios, que eu fazia muitos cursos de extensão, sempre gostei de fazer, seja pelo networking ou pelo conhecimento em si. E então ele me xingava muito, dizia que eu estava botando dinheiro fora, que era desnecessário. E quando eu fui chegar exatamente para essa questão de curso de programação neurolinguística, ele ficou me olhando assim com uma cara... Desconfiado. E no final das contas eu consegui convencer ele. Cheguei, não, pai Paulo, vai ser muito importante, tudo, vai ser um diferencial. E eu fiz, então, ele fechou comigo, a gente fez as formações ali, e ele topou, então, me ajudar com o curso. Ele me emprestou o cartão de crédito, inclusive pagou metade dos cursos, a outra metade eu paguei. E foi muito legal, porque depois, esses cursos que eu fazia, em especial, eu me lembro que o primeiro que eu fiz desses que ele me ajudou foi a formação em coaching. E quando ele... No término desses cursos tem tipo uma formaturazinha, e ele foi lá, né? E aí eu fiz questão de fazer um agradecimento para ele na frente de todo mundo, dizendo, olha pai, eu sei que para ti não costumava ser importante, mas eu tenho certeza que tu fez um dos melhores investimentos que tu fez até hoje em mim, com certeza foi ter me ajudado com esses cursos, né? E porque na época para mim fez muito sentido esses cursos. Só que eu só fui ter
noção da dimensão daquele conhecimento que eu tinha aprendido nesses cursos, cerca de 1 ano depois, quando eu e a Karina sentamos para tentar analisar por que a gente sempre fechava contrato com o cliente que sentava na nossa mesa. Porque para nós era um padrão, né? A gente achava que os outros também fechariam. E quando a gente começou a ver com os nossos amigos que não, a gente buscou entender o porquê e a gente entendeu, olha, tem a questão dos sistemas representacionais, a questão dos gatilhos que a gente sabe utilizar, principalmente o nosso curso de vendas que a gente fez ali, foi um que deu para aprofundar bastante. E hoje, inclusive, a gente faz muito curso de marketing digital que tem isso. O marketing digital aborda muito isso, né? E então a gente pensou em trazer isso agora para os advogados, para que eles também saibam aplicar. Esse foi um dia muito bacana, eu me lembro muito bem, eu estava junto contigo, né, Matheus, quando tu teve a tua formatura, e foi um momento muito emocionante, assim, sabe, porque foi um momento que o pai do Matheus, de fato, reconheceu a importância de um estudo não tradicional, que era o que eu estava falando aqui, sabe. Então, quando a gente fala de gatilhos mentais, para mim e para o Matheus tem um aspecto muito, muito bacana assim, envolvido, né, com essa história, porque foi o que nos possibilitou ter esse diferencial, se é que a gente pode dizer isso aqui sem ser arrogante, né, mas que trouxe muitos resultados bacanas. Então, falar sobre isso é algo fundamental para o advogado e muito gostoso para a gente. Bom, doutores, algumas vezes nos episódios anteriores nós pincelamos de maneira bem breve os gatilhos mentais. Então, hoje chegou o grande dia. É o primeiro episódio no qual nos aprofundaremos de fato no assunto, né? E eu acho que para começar, podendo explicar com mais calma, doutores, o que são os gatilhos mentais? Importante frisar para o pessoal que está ouvindo que nesse episódio a gente não vai falar sobre os gatilhos mentais em espécie. Tá? A gente vai passar uma noção introdutória para que quem nunca ouviu falar nesse tema possa entender a importância, o que é e o porquê que nós escolhemos desmembrar eles em alguns episódios. Porque assim, se a gente for falar de gatilhos mentais, eu posso citar aqui vários, né? A gente tem uma estimativa em média de mais ou menos uns 25, 30 tipos de gatilhos mentais que muitas vezes se confundem. E nem todos são aplicáveis para a advocacia. Então, num primeiro momento, como é que a gente pode traduzir o que são esses gatilhos mentais, né? Importante que quem está ouvindo entenda que o ser humano ele tem 2 tipos de decisão, via de regra, né? Quem estuda um pouquinho de PNL, lê alguns autores sobre o tema, sabe que nós temos aquelas decisões mais corriqueiras, né? Que são aquelas, por exemplo, vou ali comprar um café, o que eu vou almoçar hoje? São decisões muito simples e que não envolvem uma complexidade de análise, né? E tem as decisões que são mais complexas. Por exemplo, contrato ou não este advogado. Acho que esse é um exemplo fundamental, né? E se a gente for pensar assim, todo dia a gente tem várias tomadas decisórias, simples e complexas. Se o nosso cérebro fosse avaliar cada decisão e pensar absolutamente todas as possibilidades, a gente ia ter um desgaste mental muito grande, um cansaço mental muito grande. Então é por isso que o nosso inconsciente utiliza filtros. São filtros que a gente não tem conhecimento, a gente não sabe que tipo de critérios o nosso inconsciente utiliza para decidir se é A ou B. Então, o porquê que a gente está falando de gatilhos mentais? Porque a gente quer trabalhar esses filtros, ou seja, esses critérios que o nosso inconsciente adota, para que o cliente possa escolher você. Entende? Então, gatilhos mentais, o que é? São esses filtros que você pode, de uma forma inteligente, trabalhar eles para que o cliente escolha você como o profissional. E até nesse ponto, né, é legal dizer que assim, os gatilhos, eles são utilizados talvez um pouco para o consciente, mas muito para o inconsciente. Então, tu vai falar com aquela parte da pessoa que muitas vezes nem ela sabe se comunicar com aquela parte, que é o inconsciente. Que é muitas vezes o que acontece do cliente que vai mais de um advogado e aí diz assim, não, mas aquele lá eu gostei, nossa, o santo bateu. O conhecimento de gatilhos mentais faz com que o santo bata, né? Porque tu vai te comunicar com o inconsciente daquela pessoa e se ela não sabe disso,
né? E aqui a gente não vai passar nenhum truquezinho, nem nada. A gente vai passar só o que de fato a neurociência já comprovou, né? Mas se você fala com o inconsciente dessa pessoa, ela vai estar muito mais adepta a fechar contigo, né? Então, eu acho que também poderia resumir nisso, né? Que é uma conversa que tu vai ter não só com o consciente, como com o inconsciente. E um bom exemplo que a gente pode dar aqui, Vitor, é que o Matheus colocou isso, assim, de ter um encontro, sabe? Por que normalmente a gente gosta de determinada pessoa e não gosta de outro tipo de pessoa? Via de regra, é porque ela estimula pontos do nosso inconsciente que são parecidos com o nosso jeito de ser. Né? Então a gente gosta daquilo que é parecido com a gente, é óbvio isso. Então, gatilhos mentais, o que é? Estimular essa pessoa de uma forma ética, né? De uma forma íntegra, a criar esse rapport, né? De diversas formas. A gente pode dar como exemplo gatilhos mentais de escassez, gatilhos mentais de autoridade, né? A gente pode dar aqui um exemplo de urgência. Tudo isso o advogado, de uma forma muito íntegra, pode trabalhar no seu atendimento, enfim, outras questões. Então, assim, primeira coisa, se você tem interesse sobre esse tema, pesquise, faça formações, entenda a importância disso, porque com certeza você vai melhorar os seus resultados e criar esse rapport de uma forma muito mais tranquila, né? Nós agora, mês que vem, estamos lançando, né, Exato. Sobre os princípios da PNL aplicados à advocacia, onde a gente vai tratar um pouco mais minuciosamente cada gatilho, questão de valores também, que a gente falou no episódio passado, é muito importante saber, né, o advogado, a questão dos sistemas também, então tem um vasto campo e aqui a gente vai conseguir passar para vocês a parte dos gatilhos para que você possa ajustar o seu site, ajustar as suas publicações, ajustar o seu discurso quando conversa com o cliente pelo telefone ou presencialmente, né, para que você possa fechar os seus contratos. Eu acho que o meu primeiro contato com esse subconsciente foi ao fazer um curso vinculado à propaganda, nos meus 16, 17 anos de idade. E o primeiro exemplo que me deram é aquela grande placa de supermercado com um 2 grande e um 99 pequeno. Por mais que seja R$3, o 2 grande faz acreditar que é mais barato. Esse foi o primeiro contato, é uma coisa idiota que eu pensei, realmente essa porcaria funciona. Doutores, tem uma coisa que eu acho importante frisar aqui, e é uma dúvida que eu tinha até pouco tempo. Os gatilhos mentais e a programação neurolinguística é só um achismo, é uma teoria ou realmente é ciência? Eu acho muito importante deixar isso frisado, né? A programação neurolinguística, ela surgiu, agora eu não vou me recordar qual é a universidade. Eu falei isso em uma palestra para o Mind Juice Criminal, né? Que eu já tinha lido o tema, tinha dado. E aqui é ao vivo, aqui, pessoal. Isso aqui é bate-papo, né? Então, ao vivo não, porque está gravado, né? Mas é o bate-papo mais contraído. Eu não vou conseguir me lembrar agora qual era a universidade. Eu acho que era Massachusetts. Mas era Faremos no próximo episódio, já fica o compromisso. Já fica o compromisso. Em que um professor de lá tinha um grupo de estudos e um rapaz foi participar desse grupo de estudos dele. E eles começaram a fazer testes, né, sobre principalmente por que algumas pessoas conseguiam superar fobias, né? E aí, ao invés de eles irem por meio de uma análise tradicional, de uma psicanálise, enfim, de uma terapia, eles iam nas pessoas que já tinham curado fobias graves e perguntavam, olha, mas qual foi o processo mental que tu fez para conseguir curar essa fobia? E eles começaram a passar esses processos, e eles começaram a ver que tudo era um padrão. E a partir desse padrão que eles começaram a verificar, como é que a pessoa se distanciava daquela fobia e conseguia controlar ela, foi que eles começaram a elaborar os primeiros escritos de programação neurolinguística. Então a PNL, embora hoje algumas pessoas tratem ela de uma forma ruim, né? Sim. Uma forma que ficou pejorativa, assim como o coaching, né? Hoje é uma coisa que é motivo de piada e é uma das questões que fazem com que o ser humano evolua. A PNL também acabou pegando, só que ela tem uma ciência por trás muito forte e realmente funciona. Eu gosto muito de um exemplo que quando a gente fez as nossas formações, assim, para quem tá duvidando ainda, assim, tenta lembrar de quando tu vai em uma loja, por exemplo, de roupa ou algo assim. Via de regra, eles te oferecem alguma coisa. Sempre. Né? Ou algum drink, ou alguma cortesia, algo nesse sentido que te agrade, né?
via de regra, as pessoas compram alguma coisa nessas lojas. E aí você pode pensar assim, porque se você não compra, você se sente mal. E aqui, neste momento, a gente está falando de um gatilho, né? Reciprocidade importante. Então, assim, se você está com dúvida se de fato isso é ciência ou não, lembra de situações em que você, às vezes, não queria comprar certo item, mas você se sentiu mal. E isso é o estudo da mente. A gente tem essas decisões muitas vezes de forma inconsciente e que aquele estímulo produziu. Ou quando você entra numa loja, o vendedor te atende super bem, super solícito, aí tu se sente constrangido. Pô, como é que eu não vou comprar? Essa pessoa me atendeu tão bem. E isso, bem como a Karina falou, é reciprocidade, né? E por que isso é importante para a advocacia? A gente está falando aqui de termos mais genéricos, de exemplos mais genéricos. Porque normalmente, via de regra, o advogado, muitos que eu conheço, enfim, adotam uma postura passiva, sabe? Esperam que o cliente escolha os seus filtros, escolha os seus critérios e contrate o seu advogado. Né? Quando, na verdade, você pode sair de uma postura passiva, esperando que Deus ou que o cliente escolha você, e você passe a estimular isso nele de forma positiva, de novo, volto, friso, importante, de forma íntegra, a ele te escolher. Então, saia dessa postura passiva e comece a agir de forma ativa na sua advocacia. É muito importante que o profissional que esteja começando, principalmente, adote, estude sobre isso, porque você vai conseguir estimular, né? E adotar essa postura de uma forma muito mais ativa que traga mais resultado. Até eu agora, eu tô num período que eu tô pegando muito a estrada, tô viajando muito aqui, né? Já retomamos aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, os fóruns, então viajando já de novo com certa frequência. E toda vez que eu viajo, eu gosto de escutar podcast. Eu acho que é um meio de aprender enquanto eu tô dirigindo. E eu tava escutando um podcast fantástico, o nome dele é Jerônimo Temel, para quem quiser aí acompanhar. E ele tem um podcast que é Sai da Média, o nome, onde ele fala... Tinha um episódio que eu achei demais, que ele falava assim, não é você que está tomando as suas decisões. Onde ele trabalhava toda essa questão do que é no inconsciente, teus valores que vão te nortear a tomada de decisão, né? A questão de como tu pode usar os gatilhos compreendendo isso para conseguir fechar, para conseguir levar adiante alguma situação. E eu acho fantástico, porque realmente a gente acha que é o nosso consciente que decide, e a maioria das vezes é o nosso inconsciente. Exato. E quando você tem noção do tamanho disso e consegue aplicar isso, você não vai falar só com o euzinho consciente da pessoa, mas o inconsciente, isso é determinante. Doutores, aqui a doutora Karina mencionou praticar o PNL de maneira íntegra. Eu acho importante que a gente deixe bem clara a diferença entre a persuasão e a manipulação. Porque a gente tem uma linha onde, atravessando, começa a se tornar até uma infração ética da ordem, se não me engano, né? Isso. Então, se vocês puderem trazer, até para que os ouvintes não cometam erros honestos, às vezes acham que estão dentro do limite ético e não estão. A gente sempre fala em ser íntegro, né? A gente já é uma fala reiterada dos nossos episódios, dos nossos conteúdos, assim. Porque você precisa prometer algo no início, vamos dizer assim. Não é promessa de resultado, tá? A gente tá falando promessa de trabalho, enfim. E você precisa, de fato, concretizar aquilo. Então, não adianta nada você estudar os gatilhos, aplicar eles para sua advocacia e, na vida real, você não cumprir com isso, né? E aí, tem muita gente que escuta a gente falar sobre esse tema e fica pensando assim, então, principalmente quando tu faz o curso de hipnose, né? As pessoas têm muito medo disso, que a gente vai hipnotizar alguém ou que a gente vai aplicar esses gatilhos de uma forma desonesta, digamos assim. Então, persuasão é no sentido de direcionar. Se você pegar, desafio você aí que está ouvindo, pegar o dicionário, né? E tentar entender o conceito. A persuasão, ela é uma direção
do pensamento para aquela decisão, entende? Então, em grande resumo, assim, você está apenas direcionando aquela tomada decisória dentro de um contexto fático que de fato existe, né? O contexto fático que de fato existe ficou ruim, mas em resumo, assim, que de fato acontece. Manipular já tem um aspecto mais pejorativo. Você está distorcendo aquela realidade, manipulando aquela pessoa para um resultado que não é honesto, né? Então, cuidem com essas duas palavrinhas, porque quando a gente está falando de gatilhos mentais, a gente está falando de persuasão, de apenas direcionar de uma forma íntegra para aquilo que você deseja, né? Que não vá prejudicar aquela pessoa. Por exemplo, que eu costumo ver algumas pessoas fazerem que não é certo, é geralmente, por exemplo, assim, uma coisa que a gente orienta muito na nossa mentoria para jovens advogados é, pessoal, não diga para o cliente que você está com a agenda livre todos os dias, né? Diga que você tem 2 horários e passe 2 horários para ele, 2 opções. E daqui a pouco seria oferecer um outro horário, olha, doutor, não, só posso tal horário. Por exemplo, às 10 e às 16. Não, mas eu só posso às 18. Não, então eu vou ajustar aqui minha agenda para poder te atender às 18. Tá? Só que aí o que acontece? A gente passa essa orientação e às vezes a pessoa diz, não, é porque a minha agenda é super lotada, é terrível, vai ficar complicado, então assim, só tenho esses 2 horários para ti. E aí daqui a pouco, essa pessoa faz uma postagem em um restaurante. E aí aquela escassez que ele vendeu para o cliente, ele não concretiza aquilo dentro da própria rede social dele, que daqui a pouco o cliente está acompanhando. Em descaso, né? Já aconteceu com o mentorando nosso. Então, por isso a questão ética, pessoal. Por exemplo, essa orientação que a gente dá, que é para o gatilho da escassez, é no sentido de mostre que você tem aqueles horários. E para o inconsciente dele, ele vai pensar aquela coisa, nossa, se ele tem pouco horário, é sinal que ele trabalha. Só que não é ele que está dizendo isso para o cliente, é o cliente que está tomando as conclusões dele nesse fato. Agora, se você mente para o cliente, a mentira, como dizem, né, os ditados das nossas avós, né, a mentira tem perna curta. E uma hora pode se embananar e mostrar. E aí sim, aí se perde a confiança daquele cliente. Né? Ele vai saber, não, ele sempre diz que tá cheio e não tá. Então tem que tomar esse cuidado, ser íntegro, não dizer assim, nossa, eu estou aqui, eu estou trabalhando em 1 milhão de processos, aí tu joga a OAB do cara ali no Google e aparece 5 processos. Exato, Então, e a gente sempre fala aqui que essa questão de fornecer 2 horários ela é importante para que o advogado também possa utilizar esse período aí. Mas eu não tenho nada para fazer, né, durante esse período. A gente sempre fala aqui, bom, então você vai produzir conteúdo, você vai estudar os seus processos, você vai ver teses novas, você vai fazer alguma coisa importante para você. Isso não é ser desonesto, você está apenas ajustando a sua agenda e passando, porque de fato você vai fazer alguma coisa, né? Então, a princípio, né, gente, a ideia é essa. O que me ajuda muito a entender a diferença entre a persuasão e a manipulação é que na persuasão, pelo menos na maioria dos exemplos que eu consigo pensar, tu tá ajudando a pessoa a comprar ou a fazer aquisição de algum produto que ela já queria originalmente. Exato. Se vem um potencial cliente até o teu escritório, em tese ele já quer contratar um advogado. Tu tá utilizando o teu conhecimento do subconsciente para mostrar que tu é o advogado certo. Exato. Tu não tá botando a ideia que ele precisa abrir uma ação para que tu vá lá e represente ele, né? É que até nesse ponto, eu acho que eu vou sair um pouquinho da pauta agora, tá? Claro. Mas é porque agora me veio isso aí. Nós temos 3 tipos de clientes, tá? E aqui a divisão ela não é minha, tá? Quem fala muito dessa divisão é o Érico Rocha. Nós temos 3 tipos de clientes. Aquele cliente que ele sabe que precisa e quer o teu produto, no caso, o teu serviço aqui para advocacia. Né? Esse é o primeiro cliente que o Érico chama de gorilão. É o gorilão. Ele chama de gorilão porque ele diz assim, olha, tu já tentou fazer sexo com gorila? O gorila é quem vai dizer como que vai ser. Né? Então, teria que tomar esse cuidado. Nós temos o segundo cliente, que é que ele sabe que precisa daquele serviço, só que ele procrastina. Né? A maioria dos que eu conheço, pelo menos. É verdade. E aí, para cada gorilão, segundo o Érico, tu teria no mínimo uns 20 desses aí que seria aquele mesmo denomina de bicho preguiça.
né? O que sabe que precisa do serviço, mas vai procrastinando. E nós temos um terceiro cliente que ele não sabe que precisa do produto e nem tem ideia de quem você é, do seu serviço. E quando a gente vai traduzir essas 3 divisões, que esse campo é muito maior daí, né? Quando a gente vai pegar essas 3 divisões, as 2 primeiras a gente consegue resolver muito bem com os gatilhos mentais dentro da advocacia de uma forma ética. Ao meu ver, o maior cuidado que a gente tem que tomar enquanto advogados é utilizar os gatilhos mentais para esse que nem sabe. Por quê? Né? Esse que nem sabe, hoje na minha cabeça, o que eu consigo ver é ou você produzir um conteúdo, vou dar um exemplo assim agora, a LGPD entrou, né, em vigor e nem todo empresário sabe que vai precisar se adequar. Então, se você tem conhecimento da LGPD e quer começar a patrocinar isso com informações, talvez você consiga pegar esse público. Talvez para uma ação de massa. Só que a gente tem que cuidar porque muitas vezes quando o advogado quer atingir esse público e nem sabe do produto e nem sabe que precisa, a gente tem um problema que é começar a tentar fazer promoção, né? Começar a tentar mercantilizar a advocacia e aí a OAB vai com tudo. Então a gente tem que também ter consciência desses 3 níveis de clientes para que a gente possa, inclusive, utilizar o nosso marketing para direcionar essas pessoas com alguns gatilhos e buscar elas. Tanto o gorilão, que os gatilhos fazem com que ele deixe de ser gorilão, né? Que ele sinta a necessidade de contratar, porque o problema do gorilão é porque o gorilão ele já chega sabendo o que é aquele determinado serviço e que você oferece aquele serviço. Só que ele vai tentar barganhar, né? E quando você consegue utilizar, orquestrar os gatilhos mentais antes dele chegar e quando ele chega para o atendimento, a tendência é que ele fique constrangido na hora de tentar negociar, e aí tu já não tá mais fazendo sexo com gorila lá na classificação do Érico Rocha. Por isso que é muito importante a gente entender bem os gatilhos mentais aplicáveis à advocacia, né? Porque os gatilhos mentais por si só já é um tema polêmico que envolve essa questão de persuasão versus manipulação. Quando a gente está falando em aplicar eles na advocacia, é ainda mais delicado, né? Porque envolve toda uma questão ética que pode acabar prejudicando aí o jovem advogado, estudante de direito, enfim, né? É bem importante fazer essa ponderação e, inclusive, nos próximos episódios, a gente vai tratar sobre esses gatilhos específicos na advocacia, falando um pouquinho sobre esses limites para o pessoal que está ouvindo entender um pouquinho melhor o que a gente está falando, né? Onde eu presenciei bastante essa violação ética, essa ausência de comportamento ético, é normalmente vinculado ao direito do trabalho, onde tem um advogado trabalhista que conhece alguém que às vezes não está tão satisfeito no trabalho e começa aos poucos plantar uma ideia de que força uma demissão, eu te represento, alguma coisa assim, só que de uma maneira mais sutil. Eu vejo isso como manipulação total, não é a persuasão. Ele não precisa daquele produto, tu tá forçando a demanda para que tu possa supri-la ela ali adiante, né? Perfeito. Doutores, se ainda não ficou claro para aqueles que são nossos ouvintes, não estão convencidos ainda de qual é a importância... Ainda não, Vitor? Vocês têm algum exemplo de como isso mudou ou ajudou vocês durante a carreira? Qual a relevância real desse tema? Eu gosto muito de trabalhar a questão da autoridade, né? Eu acho que isso foi um dos... Depois o Matheus acho que vai falar outros exemplos, mas para mim isso foi muito importante nos atendimentos, sabe? Durante os atendimentos, eu mencionava de uma maneira bem ética, sem falar nomes, número de processo, nem nada, mas eu comentava com clientes casos parecidos em que eu consegui ter um resultado positivo. Então, óbvio, de uma maneira íntegra, mas passava para o cliente que eu tinha experiência. Isso é uma coisa muito simples que muitas vezes os nossos colegas não fazem ou fazem de uma forma errada e que ativa no inconsciente do cliente a seguinte mensagem: ela tem experiência, ela sabe o que ela está fazendo, ela já trabalhou com isso. Assim como falar, eu desmembrava o que eu fiz em procedimentos. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, tá? O processo de divórcio em cartório. Eu passava toda a explicação
sobre o procedimento e se eu ganho autoridade, porque mostra que eu sei. E ainda comentava pontos de outros casos. Inclusive, com uma outra cliente minha, aconteceu uma situação parecida. Vocês percebem o quanto isso é simples e o quanto no inconsciente daquela pessoa, o que grita ela sabe o que ela está fazendo, ela não vai errar comigo. Ela não é uma amadora. Né? Claro que quando você é jovem advogado, você não tem tantos casos assim, você não tem como trazer isso de uma forma tão efetiva, né? Mas o que você pode fazer então, se você não tem um caso ainda, se é o seu primeiro caso? Estuda esse procedimento, porque aí você sabe todos os caminhos, por mais que, enfim, cada caso é um caso, mas você consegue passar essa autoridade e gritar pro inconsciente dele que você sabe o que você está fazendo. Então, o que eu posso dar de exemplo na minha carreira que trouxe muito resultado é o gatilho da autoridade dessa forma. E nesse exemplo, tu ainda concretiza uma eventual expectativa do cliente, né? Tu transforma em realidade. Se a expectativa é muito positiva, muito negativa, intermediária, tu deixa bem claro quais são as chances deles, né? Sem prometer nada. Perfeito. Uma história muito legal que tem é uma questão dos mutuários. É um grupo que a gente tem aqui, que a discussão ela é sobre IPTU. Eu assumi lá no meu primeiro ano de advocacia, um amigo meu pediu, né, em razão da tia-avó dele estar nessa situação e que teria um grupo também que precisava de um auxílio em razão do IPTU de um imóvel. E ninguém tinha resolvido isso, eles estão desde 83 com essa discussão. E o grupo queria tomar alguma providência, já tinha uma execução fiscal em andamento contra alguns daquele grupo, e os outros que não estavam sendo executados estavam com medo. E aí eu conversei com a tia dele, ela me colocou a par de toda essa situação, e foi marcada uma reunião em um restaurante de uma mulher que também estava nessa situação. E eu estudei pra caramba para ir para aquela reunião, para eu ter uma tese para poder passar para eles verem se concordavam ou não. E eu precisava validar essa tese. Então eu pesquisei jurisprudência assim, de tudo que tu pode imaginar relacionado a essa questão do IPTU específica deles. E quando eu cheguei na reunião, eu acho que tinha umas 20 e poucas pessoas dos mutuários e outros 3 advogados que queriam tentar pegar o grupo. Então alguns mutuários levaram seus advogados para ver se daqui a pouco eles convenciam o grupo de ir tudo com eles ali. Não sei que acerto que tinham feito com esses advogados, mas enfim. Então, quando eu cheguei, alguns colegas se apresentaram como eu sou o advogado do fulano, o advogado da ciclana. E eu me lembro que eu olhei... eu estava com o Rafael ali naquela oportunidade. Eu olhei para o meu ex-sócio, né, lá do meu primeiro ano de advocacia, e falei para ele, ferrou. A gente está com mais colegas aqui, vamos ter que trabalhar dobrado. E o meu ex-sócio na época olhou para mim, cara, ferrou, né? Já era. E eu, não, vamos firmar e vamos falar. E eu tinha estudado tanto, mas tanto o IPTU em especial naquele caso, que a minha construção de autoridade começou a ficar muito forte ali, porque eu sabia todas as nuances e esses colegas que foram lá para tentar pegar, não sabiam. Então eles começaram a perceber, isso inclusive um dos colegas depois foi me comentar, né, quando acabou a reunião, começaram a perceber que eles não iam ter como competir naquele caso em específico, porque eu estava muito bem preparado, né? E eu nunca vou me esquecer que no meio da reunião uma senhora levantou a mão e disse assim, Matheus, a gente tem também uma dívida do BNDES, como é que está essa função? E ninguém nunca tinha me dito de dívida do BNDES nenhuma. Eles tinham feito um financiamento pelo BNDES na época. BNH, não era BNDES, BNH. E eu me lembro que eu olhei pro meu sócio assim, para ver se ele rebatia e ele gelou na hora. Virei para ela, vem cá, quantos anos ninguém entra em contato contigo a respeito disso? E ela, nossa, faz 15. Eu não, se deu 15, prescreveu. E toquei, vai. Eu nem sabia na época se tinha efetivamente prescrito. Mas eu falei aquilo com tanta segurança e eu já tinha agregado tanto valor para eles, explicando quais eram as possibilidades e fechando mais ou menos aonde eu queria, o que eu queria trabalhar com eles, explicando, que todo mundo aceitou. Depois eu fui pesquisar e de fato a minha assertiva era verídica, né? Mas para mostrar assim, eu fui ali no meio dos leões, né? Tinham colegas lá também
E por eu ter explicado, contado a história, que nem a Karina falou, as nuances do processo, como que seria o procedimento, o que a gente podia fazer, o que ainda estava por fazer, que os próprios advogados me reconheceram como autoridade naquele ponto, embora eu tivesse uma cara de guri cagado aqui, por bem assim dizer. E depois, inclusive, vieram me cumprimentar, dizendo, olha, não consigo ver outra pessoa para fazer pelo nível de profundidade que tu pegou nesse caso. Então, para ver assim como essa questão da autoridade é importante, né? Muito Até colegas importante. reconheceram isso naquele momento. E além de autoridade, tu pode falar mais algum que tu lembre, assim? Nossa, aí a gente tem assim autoridade, reciprocidade, que a gente falou agora. Geralmente quando você explica, aqui falando de forma bem rasa, depois a gente vai ter um episódio que vamos aprofundar isso. Quando você explica o procedimento, por muitas vezes a pessoa ela se sente grata por isso e inclusive se sente constrangida de não fechar. Aquela mesma lógica da taça de champanhe lá da loja, Sim. da balinha, né? Então a gente teria reciprocidade, a similaridade quando a gente fala de questão de conteúdo, a produção de conteúdo, né? Que aí a gente pode ter uma reciprocidade, tu agregar valor para o cliente, ele querer fechar contigo, para aquela pessoa, mas também a similaridade, onde ela começa a te ver tanto a tua vida, o que você posta, como você escreve, como você se posiciona, até um ponto que ela tem certeza que você é conhecido. E geralmente o ser humano, aí eu acho que tu referiu isso no início do episódio, ele quer sempre o conhecido. Né? O seguro, né? O seguro. E quando você já conhece um advogado, você quer fechar com ele. Sim. Né? E aqui a gente já deu o exemplo, né? Esses tempos veio um rapaz aqui para mim, Matheus, eu sei que tu não é trabalhista, mas teu escritório não faz para mim essa causa, né? Que aí era essa questão. Aí é um bom exemplo dos critérios, né? Ele não quis estabelecer o critério do advogado especialista. Ele queria o advogado de confiança. O inconsciente dele trouxe isso muito presente, né? Sim. Então, esse é um ótimo exemplo sobre gatilhos. Exato, ali a autoridade para ele era autoridade tão foi muito forte massa. que ele veio assim para mim, que é basicamente aquela coisa que a gente já falou aqui, né? Que ele queria no mínimo que eu emprestasse a autoridade para algum colega, se fosse o caso, mas ele queria porque queria que ficasse dentro do escritório essa situação, e no fim deu para ficar porque nem trabalhista era em si, né? Depois a gente foi verificar que a relação era cível e a Karina conseguiu tocar. Em relação à construção da autoridade, algo que eu vejo muito corriqueiro é que não adianta só tu ter uma autoridade bem construída. Pequenas coisas como a postura, a fala e a confiança fazem muita diferença. Nesse exemplo que o Matheus trouxe, foi bem bacana o momento que tu disse que respondeu a senhora, tu falou com confiança. Mesmo que tu soubesse o tema, se tu tivesse gaguejado ou se a tua postura tivesse sido um pouco mais recolhida, talvez não passasse essa confiança. Eu tenho exemplo de 2 amigos que se formaram há pouco. Um tem seus quase 1,90 de altura e seus quase 200 quilos, eu acho. Ele é muito grande, tem uma voz muito forte, só que ele é muito tímido. E o outro é bem baixinho. Eu já sou um cara baixo, ele é mais baixo que eu, bem magrinho, só que sempre o peito estufado, a voz dele não é tão forte, mas ele fala com muita confiança. E por mais que esse meu amigo maior saiba mais alguns assuntos, tu sempre vai confiar naquele menor, porque mesmo ele não fazendo ideia do que ele está falando, ele te passa essa segurança. E depois ele sempre corre atrás para depois ver se aquilo ali se confirma e te passar uma resposta mais concreta. E é por isso que a gente está falando aqui a questão também a integridade, né? Quando você vai utilizar os gatilhos mentais, porque a gente não pode não ser e vender aquela pessoa que a gente não é. Sim. Porque uma hora, de um jeito ou de outro, a máscara acaba caindo, né? Então, por isso a importância da gente controlar também. Utilizem os gatilhos que a gente vai passar aqui a partir do próximo episódio, bem profundamente, para fechar contratos de forma íntegra na sua área de prospecção, aquela área que a gente já conversou aqui, que você está atuando ou que quer atuar e vai pesquisar, vai levar essa causa que você vai fechar a sério. Eu queria fazer um parênteses bem importante para quem está ouvindo. A gente está falando muito aqui de gatilhos mentais para prospecção de clientes. Mas os gatilhos mentais, eles são aplicáveis
em vários momentos da contratação, no início, no meio, ao final. A gente falou um pouquinho sobre isso no nosso episódio anterior sobre atendimento ao cliente, né? E aqui eu posso trazer alguns exemplos bem rápidos e fáceis para o pessoal refletir aí, né? Os gatilhos mentais, por exemplo, eles podem ser aplicados em peças processuais, né? No momento em que você faz uma peça bem limpa, de repente com alguns elementos aí didáticos para quem está julgando, você cria um gatilho, né, de reciprocidade. Então, claro, obviamente a questão jurídica vai ser analisada, mas você consegue passar a mensagem de uma forma muito mais acessível. Você se faz entender. Então, peças processuais em audiência, na hora de fazer perguntas, né, que você quer saber de um ponto específico. A forma como talvez você utiliza a sua fala com esses gatilhos, você consegue extrair informações mais importantes. Outros exemplos, orçamento, a gente falou, acho que a gente falou isso no nosso atendimento. Posso te interromper, porque eu me lembrei agora, quando a gente estava montando a pauta, a gente ia botar como exemplo que foi uma audiência que a gente fez criminal, né? Uhum. Nós éramos assistente de acusação, o caso de estupro de vulnerável, que deu uma repercussão bem grande aqui numa comarca próxima de Porto Alegre. E quando a gente foi fazer a audiência, e já nas testemunhas de defesa tinha a sogra do réu. Não sei se te lembra disso. E ela chegou, eu acho que o advogado explicou para ela como é que funcionava a sala de audiência. Só que por um equívoco, eu e ele a gente sentou invertido. Ou ele não sabia que tinha assistente de acusação, enfim. E ele ficou onde geralmente o assistente fica, ao lado do MP. E eu fiquei na parte contrária. Em oposição, quase. E a juíza passou a palavra para o MP fez algumas perguntas e ela foi bem seca, bem ríspida. Quando chegou na minha vez de perguntar, que para quem não é do penal, a gente fala logo depois da acusação assistente e depois da defesa. A defesa é por último. Eu fui muito solícito com ela. Eu até amansei minha voz. Não, que eu sei que a senhora está aqui, a senhora pode estar nervosa, mas só preciso que a senhora explique alguns detalhezinhos. E comecei a falar isso. Como eu não fui ríspido, como estavam sendo com ela, né? Estavam tratando ela como uma testemunha hostil. Mentira, ela era de acusação, por isso que foi essa ordem. Né? Como eu fui muito tranquilo com ela, ela achou que eu estava do lado do réu e começou a me explicar tudo. Só que o problema é que a versão dela colidia diretamente com o que o réu estava trazendo. Mas ela se sentiu tão confortável ali, tão próximo, que eu acho que ela foi orientada a ficar restrita aos detalhes e se soltou quando eu comecei a abrandar a voz. Dei uma explicaçãozinha prévia. Olha, eu sei que você tá nervosa. O que ela já pensou na hora? Nossa, ele me entende. Se ele me entende, eu posso falar. Né? E isso a gente aprendeu também com essa questão dos gatilhos. Óbvio que ali não tem um gatilho específico, talvez uma reciprocidade, né? Talvez uma questão de similaridade, porque ela já, pela localização que podiam ter passado para ela, talvez eu fosse o advogado de defesa. Né? Mas então isso foi uma questão bem legal. Assim. Esse é um dos exemplos que a gente tem aqui, né? Mas também a parte de orçamentos também você pode aplicar gatilhos, de novo, né? Dentro dos limites que a OAB permite, mas você pode aí passar orçamentos, valores de uma forma que traga escassez, né, para o cliente, assim, no sentido de você pode fechar agora, enfim. Tudo isso a gente vai falar um pouquinho melhor nesses próximos episódios, mas assim, a importância disso é porque você pode usar para tudo e todo mundo faz isso. Todo mundo usa gatilhos de forma inconsciente. Isso que é o mais bacana. A gente faz isso constantemente, né? E a gente não se dá conta. Então, na verdade, a proposta aqui é falar sobre o tema para trazer isso para o nosso consciente e para que o advogado possa adotar a sua postura ativa nos seus atendimentos, em todos esses aspectos que a gente está conversando aqui. Agora que nós prendemos a atenção e acho que convencemos, explicamos a importância desse tema, para aquele jovem advogado ou estudante que não tem uma condição financeira de investir nos cursos agora, porque, como o Matheus bem disse, são cursos que às vezes acabam sendo muito caros. Vale a pena começar a estudar por conta própria para pelo menos ter uma base, estudar pela internet, ou é melhor economizar um pouco e conseguir um curso?
Vitor, não ter condições financeiras de investir nisso não quer dizer nada. E a prova disso é que você está ouvindo esse podcast que é gratuito. Perfeito. Então escute os próximos episódios que com certeza você vai ter assim, vai agregar conhecimento para sua advocacia. Excelente. Próximos episódios, então, nós vamos falar sobre o gatilho mental da escassez e o gatilho mental da autoridade. Lembrando sempre que a gente contextualiza eles na advocacia para você, estudante de direito, advogado, conseguir entender o conteúdo e aplicar ele na sua prática. E a prova que os gatilhos funcionam foi que aqui mesmo nesse episódio a gente utilizou alguns gatilhos mentais, né? E em especial, eu garanto que toda vez que a gente conta uma história aqui, vocês ficam bem atentos, né? E isso é um gatilho mental, por incrível que pareça. Contar uma história é um gatilho mental. Eu não sabia. Eu tô engajado aqui, eu tô perplexo prestando atenção no episódio. Eu sou mais um ouvinte nesse do que qualquer coisa. Porque quando vai dizer que você, quando tá numa aula que é chata, Chata de conteúdo, né? De conteúdo, ou talvez o professor não desenvolve tão bem, mas toda vez que esse mesmo professor que não desenvolve tão bem, ele vai contar uma história, você presta atenção. Eu nunca vou me esquecer de um professor que eu tive que eu odiava a aula dele, isso na faculdade já, e só que ele contava muito uma viagem que ele ia para a França. E era o único momento que eu parava de jogar xadrez no meu notebook, isso eu estava acho que no segundo semestre, e prestava atenção para ver o que ele ia falar. Então, o gatilho de história também Todos é um gatilho que prende atenção, né? Que ilustra muito bem, que tem que ser utilizado e a gente vai falar aqui. Todos tivemos esse professor, né? Eu tive Todo um que mundo. fazia gestos ao contar a história. Eu odiava a aula dele, por mais que fosse uma Só cadeira com que eu história. gostasse. Eu não gostava da desenvoltura dele, mas quando ele contava a história, ele ia falar que alguém recebia uma facada, dava um tapa no peito, fazia barulho, aquilo me prendia de uma maneira. Mas ele acabava a história, a minha atenção sumia. Desviava. Muito legal. Então, os próximos episódios vão ser temas muito interessantes e vão agregar muito valor para você. Então, acho que era isso. Fica o convite para vocês, como sempre, para nos seguir nas redes sociais. O @iapj.direito, que é a mantenedora deste podcast. E o meu Instagram é @trindademateus.adv. O meu Instagram é Karina Mombelli com 2 L's e I. E o meu Instagram é @VitorEduimig, IMIG. Nos vemos no próximo episódio. Até mais! Até mais, valeu!